paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma alegria poder estar passando aqui mais uma vez para trazer uma doutrina, um estudo da palavra de Deus. Mas antes de trazer esta palavra, meus amados, eu queria pedir para você que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu comentário, compartilhasse para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas para a edificação da vida daquele que ouvir essa palavra, pois a palavra de Deus é que transforma vidas. Amém? Então eu queria neste momento trazer uma doutrina que tem como tema: aí vem o noivo, baseado em Mateus capítulo de número 25, versículo do 1 ao 13, que diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: de verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí está a leitura da palavra de Deus. Essa leitura ela vem nos mostrar que Jesus, ele vai voltar. Então essa é uma certeza que nós, servos do Senhor, nós que lemos a palavra e cremos na palavra de Deus, temos a convicção e a certeza que Jesus vai voltar. Outra coisa que essa palavra nos mostra é que Jesus vai voltar e pode ser em qualquer momento. Então Jesus, para mostrar tudo isso, para mostrar que nós temos que estar preparados, que é uma das principais coisas que nós precisamos estar para a vinda do esposo, para a vinda do noivo, Jesus ele pegou um tipo de um casamento judaico e, para representar essa verdade, ele queria nos mostrar de que João capítulo de número 14 mostra que Jesus disse que ia voltar. Ele disse que ia preparar lugar e um dia ele voltaria. Mas ele não disse a hora, ele não disse o dia, ele não disse o ano, ele não disse o mês. Ele só disse que ia voltar. Então ele nos trouxe essa verdade no capítulo 25 de Mateus, para demonstrar que nós temos que estar com azeite na lamparina. O que é isso? Preparados. Nós temos que estar com o Espírito Santo. E a palavra é o que nos ilumina e nos guia pelo caminho reto. Na introdução dessa doutrina diz o seguinte: Jesus utilizou a descrição de um tipo de casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas, isto pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Então Jesus, ele pegou esse tipo de casamento judaico que representa
a vinda de Jesus. Ou seja, no casamento judaico, era normal que o noivo ele fosse até a casa da noiva com seus rapazes, enquanto que a noiva estava esperando com 10 moças, 10 virgens, e essas tinham que estar com as lâmpadas, porque era tarde da noite, era escuro, então as damas iam ao encontro do noivo para iluminar o caminho para que ele chegasse à casa da noiva. Então isso representa que nós precisamos estar com a palavra em nossas vidas, para que o caminho que nós seguimos não seja um caminho de escuridão, mas um caminho de luz. Pois quando estamos no pecado e quando estamos longe do Senhor, nós caminhamos em um caminho tortuoso, um caminho de treva, um caminho que nós não enxergamos, achamos que estamos indo à direção certa. Mas como disse a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, que há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim deles são caminho de morte. Por quê, irmão? Porque é escuro, há escuridão, há trevas, e o homem não consegue enxergar. Mas quando nós temos a luz da palavra em nossas vidas, nós deixamos este caminho tortuoso e passamos a trilhar o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus de Nazaré. Caminhe com Jesus, pois Ele nos guia pelo caminho direito, que nos leva à salvação. No primeiro tópico, nós vamos ver passo a passo, nesse estudo, o que representa cada elemento que essa passagem bíblica que nós lemos, Mateus 25, representa. O primeiro tópico é uma pergunta: o que representa o esposo? Logicamente, ele simboliza Jesus, que pagou um alto preço pela noiva, pelo preço de sangue, e preparou lugar para sua noiva. Tempo depois virá buscá-la para as bordas do cordeiro, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, em Apocalipse 19:7, ele diz: regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, meus queridos, a primeira pergunta é: o que representa o esposo? Logicamente que o esposo, quando no Mateus 25 diz aí vem o noivo, aí vem o esposo, está simbolizando Jesus. Jesus foi aquele que pagou um alto preço, que morreu na cruz do Calvário, para nos comprar da condenação. O seu sangue carmesim vertido naquela cruz nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma oportunidade, uma porta aberta para nós ir morar na glória. Mas não foi só isso. Se Jesus tivesse morrido naquela cruz, somente isso não teria nenhum sentido. Mas a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu ao céu, e antes dele subir ao céu, ele prometeu vir buscar a sua igreja. E como ele vai vir buscar? Diz a Bíblia que no momento em que nós não imaginamos, no abrir e nos fechar de olhos, ele descerá no céu com os anjos, com a trombeta. Vai ser tocada uma trombeta e os anjos recolherão da terra os escolhidos. Muitos acham que isso é conversa. Muitos acham que isso não vai acontecer. Muitos acham que isso é besteira. Muitos acham que isso é apenas ficção. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai recolher da terra todos os seus escolhidos. Quem é os escolhidos? Aqueles que perseveraram, aqueles que ficaram firmes na fé, aqueles que não desistiram da jornada, aqueles que obedeceram o Evangelho, aqueles que se saíram do lamaçal do pecado e se entregaram para Jesus. Uma coisa é certa: por mais que muitos não aceitem, por mais que muitos não querem, mas eu lhe afirmo pela palavra que Jesus vai voltar. Queira você, queira não, Jesus vai voltar. No momento que não esperamos, Jesus vai voltar. Os mortos vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram com Cristo,
a se encontrar com Jesus nos ares. Depois, os que ficaram vivos, diz a Bíblia, também vão ser arrebatados vivos, se encontrar com o Senhor, e todos iremos para a Nova Jerusalém, onde participaremos lá das bodas do Cordeiro. Será lá a Santa Ceia do Senhor, e o Senhor prometeu. Quando Jesus, antes dele morrer, ele ser entregue nas mãos dos soldados romanos para ser crucificado, ele participou da última Santa Ceia, e ele disse que jamais ele tomaria daquele vinho, tomaria da vide, até que não fosse no reino do céu. Então Jesus tomou a última Santa Ceia antes de morrer, e só vai cear novamente quando ele se encontrar com a igreja lá na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro. Então te prepara, porque nós estaremos lá com Jesus para todo sempre. Lucas capítulo 22, versículo 29 ao 30 diz o seguinte: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais na minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre trono julgando as 12 tribos de Israel. Então está aí, irmãos, a palavra de Deus, ele nos mostra que nós vamos participar das bodas do Cordeiro lá no reino dos céus. Não há nada melhor que isso. Então te convido, te entrega para Jesus, volta para Jesus, porque Jesus, ele está voltando. O que representa o clamor da meia-noite? Lá em Mateus 25, a Bíblia diz que lá vai ter o clamor, aí vem o esposo, aí vem o noivo. O que representa o clamor da meia-noite? Mateus capítulo de número 25, versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite na Bíblia sempre expressa a exatidão de tempo, de um fato ocorrido, na verdade os acontecimentos e cumprimentos das profecias bíblicas nos sinalizam que estamos perto da meia-noite profética de Deus, e que a qualquer momento pode ocorrer a iminente vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então o clamor da meia-noite, ele representa a exatidão de tempo, ou seja, Deus, ele nunca chega atrasado e nunca chega depois. Ele chega no momento certo. Então, meia-noite na Bíblia Sagrada representa exatidão de tempo. Então nós podemos entender pelos sinais da Bíblia Sagrada que estamos perto da meia-noite profética de Deus, que profetiza a vinda do Cordeiro para arrebatar a sua igreja. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, está perto da meia-noite profética de Deus. Está perto da vinda de Jesus. Prepara a tua vida. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã? Você que está afastado do caminho de Deus. Você que está vivendo ilusões, prazeres do mundo. Não faça isso. Volte para Jesus. Ou você que nunca aceitou Jesus, não teve ainda essa maravilha em sua vida, venha para Jesus, aceite Ele. E você que está com o Senhor, que já aceitou Jesus, que já é um servo de Deus, fique firme. Não deixe Jesus por nada. Nós podemos perder tudo na vida, mas não podemos perder a comunhão com Deus, porque é Deus que nos dá tudo. Então volta a repetir, está perto da meia-noite. O esposo está voltando. Jesus está vindo para vir buscar a sua noiva. Prepara-te, Jesus está voltando. Outra coisa que lá no Mateus 25 fala sobre as virgens. Diz a Bíblia que eram 10 virgens. Jesus falou na parábola que eram 10 virgens. O que representa as virgens? Representa a igreja pura. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, irmãos, meus queridos, que me escuta nesse momento, as virgens representam a igreja pura. Paulo está dizendo que ele ensinou a igreja de Corinto, ou ele ensinou todas as igrejas ou todas as pessoas para onde ele passou. Por que ele ensinou a palavra?
para que as pessoas no qual ouviram o Evangelho se apresentassem diante do noivo, ou seja, se apresentassem diante de Jesus como uma noiva, como uma virgem pura, ataviada. Logicamente, uma virgem pura. E Deus também espera que eu e você, nós crentes, igreja, sejamos como uma virgem pura, limpa do pecado, limpa da transgressão, da iniquidade. Então, se purifique. Como é que nós purificamos? Na água viva. A água viva é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, dê crédito à palavra, ouça, guarda no teu coração. Como é que Paulo está dizendo que ele quer que aqueles irmãos de Corinto, eles se apresentem diante de Jesus como uma virgem, como uma virgem pura? Como é que ele consegue fazer isso? Através da palavra. É a palavra que purifica os nossos corações, a nossa mente. É a palavra de Deus, irmão, que limpa-nos do pecado, porque a palavra é o manual espiritual, o manual que nos ensina o caminho da verdade, o caminho certo. Então escute a palavra, guarde no coração e pratique essa palavra, para que você seja como uma virgem pura, para quando vir um noivo, você subir com ele. Logicamente que o marido, quando ele vai casar, a noiva, quando vai casar, ela se prepara para o seu esposo, ela se purifica, ela se prepara, porque ela quer estar bela, ela quer estar bonita, ela quer estar bela para o seu esposo, porque o seu esposo aguarda. Assim também é Jesus. Ele espera uma noiva pura, uma noiva ataviada, preparada para ele. Então se prepara, porque Jesus está voltando. Em Mateus 25 também fala de lâmpadas. Então o que representa as lâmpadas? A palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios também 30, versículo 5, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, meus queridos, as lâmpadas no qual aquelas virgens carregavam, que a Bíblia fala, está falando da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é o que ilumina o nosso caminho. Ela tem que ser lâmpada de luz que me guia e me tira da escuridão, que me tira das trevas. Quando nós estávamos no mundo, nós andávamos em trevas porque não conhecia o verdadeiro caminho. Mas a palavra nos instrui como nós devemos andar, como nós devemos caminhar. Em Provérbios, a Bíblia diz também que a palavra, ela é um escudo. Escudo de quê? Que nos protege. Ela nos protege do pecado, ela nos protege das astutas ciladas do inimigo, ela nos protege de todo mal, ela nos protege da condenação, porque somente a palavra é capaz de nos tirar da condenação e nos conduzir para a glória celestial. Que você possa estar com a sua lâmpada acesa, que você possa estar meditando e lendo a palavra. Eu convido a você a tirar um tempo da sua vida para ler o Evangelho. Quantas pessoas tiram tempo para fazer coisas banais, coisas que não levam a lugar nenhum? Quantas pessoas tiram tempo para estar fazendo coisas tão pequenas? Tira um tempinho da sua vida, leia a palavra, medite no Evangelho de Cristo. Essa palavra vai mudar a tua história. O Evangelho de Cristo vai mudar a tua situação. Se neste momento você está angustiado, você está triste, ou você está olhando para um lado e para o outro e não sabe o que fazer, abra a sua Bíblia, medite na palavra. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai lhe dar uma direção,
vai lhe animar, vai lhe fortalecer. A palavra é o alimento do Espírito. O alimento material só alimenta o nosso corpo, mas se o nosso espírito não estiver na palavra, ele vai estar raquítico, ele vai estar debilitado. Então alimenta o teu espírito com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que todo esse mal que está vindo em teu coração, na tua mente, esses desejos que te consomem, que tira a tua paz, vai ser preenchido pela palavra. E essa tristeza, essa angústia, esse mal, tudo isso que te cerca, que desagrada a tua vida, que traz a tribulação, vai trazer paz ao teu coração. A palavra tem esse poder, esse alívio. Ele é um bálsamo para a ferida. Então te preenche o teu coração, a tua vida com a palavra, porque ela vai iluminar os teus passos e você vai ser uma nova criatura na presença de Deus. Em Mateus 25 também, a Bíblia fala de azeite. O que representa o azeite? É o Espírito Santo de Deus, a unção que mantém acesa a lâmpada. Êxodo 27:20 diz o seguinte: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, meus amados, a lâmpada é a palavra, mas o que mantém acesa essa lâmpada, que é a palavra do nosso coração, é o azeite. E o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. O Espírito Santo ele foi enviado por Jesus, por Deus. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse que enviaria outro Consolador que nos guiaria na verdade. Outro Consolador que testemunharia do que ele viu e do que ele ouviu. Então o Espírito Santo é o intérprete da palavra. Você precisa ter ele para que a palavra esteja viva no seu coração. É ele que lhe ensina e lhe instrui, revelando a verdade da palavra de Deus. É ele que, quando você sente desejo de pecar, ele lhe instrui a não pecar. É o Espírito Santo que te guia nessa verdade, nessa luz, que mantém essa lâmpada acesa. Se você, meu irmão, está com a lâmpada se apagando, o fogo no teu coração está se apagando, você precisa de azeite. O azeite é o Espírito Santo. Clama ao Senhor neste momento. Pede a Deus a unção do Espírito Santo em tua vida. Não deixe este fogo se apagar no teu coração. Não deixe a palavra fugir do teu coração. Porque o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecares contra o Senhor. Então a palavra precisa estar viva. A lâmpada tem que estar acesa. E sem o azeite, sem o Espírito Santo, essa lâmpada vai se apagar. Como nós lemos em Êxodo 27:20, antigamente, no templo ou no tabernáculo, as lâmpadas ficavam acesas continuamente. E para essas lâmpadas ficar acesas, ela precisava do azeite. Lâmpada não se acende sozinha, não fica acesa sozinha, ela precisa do combustível. Ela precisa do azeite para ficar acesa. E era assim antigamente. Não tinha luz elétrica. E até mesmo a luz de hoje, atual, ela precisa da eletricidade para ficar acesa. Ela precisa de alguma coisa para ela se acender. E a palavra, para ela ficar viva, acesa no coração, precisa do azeite também, da unção do Espírito Santo. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, se você está com a lâmpada acesa, você está andando na luz, você está andando no caminho que é Jesus. E você tem comunhão com Cristo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele é templo e morada do Senhor. Aquele que é templo e morada do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus. Então, para ter comunhão com Deus, tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus.
E ele é o azeite que mantém a lâmpada acesa da palavra em teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que a Bíblia fala, a Bíblia diz que era 10 virgens. O que representa as virgens loucas? Mateus 7,26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esse grupo de virgens representa os que dizem seguir a Cristo, porém não o obedecem. Então as virgens loucas, ela representa aquelas pessoas que dizem ser servo do Senhor, mas não obedecem a Cristo. Jesus comparou com um homem insensato que construiu a sua casa na areia. O primeiro vento que deu, a casa desmoronou, porque ela não tinha firmeza. A areia não dá firmeza. A areia não dá fortalecimento. Então, irmãos, aqueles que não obedecem a palavra, eles não têm fortaleza. Eles seguem qualquer vento de doutrina. Qualquer problema, eles se desviam do caminho do Senhor. Há muitas pessoas que, por qualquer besteirinha que acontece em sua vida, ela já sai da igreja. Ela já desanima da fé, ela já para, ela retrocede. Não, Jesus não chamou um povo para retroceder. Deus não chamou um povo para voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Deus não nos chamou para nós olhar para trás para o Egito, mas Deus nos mandou nós marchar rumo à Nova Jerusalém. Há muitas pessoas que como esse grupo de pessoas que Jesus falou, que construiu a casa na areia. Coisas banais e pequenas, já estão desistindo do caminho do Senhor. Mas eu te convido, em nome de Jesus, não seja deste grupo de pessoas. Construa a sua casa na rocha. Fique firme com o Senhor. Independente do que você passar, independente das lutas e tribulações, fique firme com Deus, porque Ele vai te ajudar. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas eu venci o mundo. Se nós estamos com Ele, nós também vamos vencer. Não desanime por nada. Não vale a pena largar Jesus, mas vale a pena sofrer por Ele, porque Ele sofreu muito mais por nós. Ele sofreu por você. Ele foi esmagado naquela cruz. Ele padeceu. Ele apanhou. Ele foi cuspido, blasfemado, humilhado. Pregaram Ele numa cruz, com prego nas mãos, prego nos pés, uma lança transpassada em seu peito. Deram vinagre para Ele beber, uma coroa de espinho que perfurava o seu crânio. E Ele não retrocedeu, Ele não voltou para trás, por amor de mim e por amor de você. É um amor ágape, um amor perfeito, um amor incondicional. Deus te ama, Jesus te ama. Você que está me assistindo e que você acha que muitos disseram para você que não gosta de você, que você não é nada. Você acha que as pessoas não te amam ou estão te menosprezando, independente de quem você é, como você está. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele foi capaz de dar o seu Filho por mim e por você. Deus não escolheu um aqui, outro acolá para dar o seu Filho, não, Ele deu o seu Filho por todos. Então Deus te ama, Jesus te ama, meu filho. Escute essa palavra. Você não está sozinho nessa peleja, Jesus está do teu lado. Jesus está pelejando por você. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. É porque Jesus, Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar a tua história. Então fique firme com o Senhor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o escritor de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. As virgens loucas representa aqueles que não obedecem, que não têm temor. Tenha temor de Deus. Obedeça ao Senhor Jesus. Porque os loucos desprezam a instrução. Muitos desprezam a palavra. Muitos não dão crédito ao Evangelho. Isso é loucura. Porque é a palavra que muda a história.
É a palavra que é o poder de Deus. O poder de Deus não é outra coisa a não ser a palavra. Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode mudar, libertar, curar e fazer milagres e prodígios na vida de um ser humano. Fique firme na palavra, obedeça a palavra. Não faça como aquelas virgens loucas que não tinham azeite na lamparina. Mas você esteja preparado para a vinda de Jesus. Outra coisa que Mateus 25 ela fala é sobre as virgens prudentes. Nós vimos as virgens loucas, que são aquelas pessoas que não obedecem a Deus. O que representa as virgens prudentes? Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse grupo de virgens são aqueles crentes que obedecem a palavra de Deus, por isso sempre tem azeite na lâmpada. Então, irmãos, as 5 virgens prudentes, elas representam um grupo de pessoas que servem a Deus, que obedecem a palavra, que não estão na igreja somente de passeio, que não aceitaram Jesus somente de boca. Mas Jesus compara eles com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ele diz também em Mateus, conversando com Pedro, ele disse: Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, irmãos, aquele que está obedecendo a palavra está firmado na rocha que é Jesus. E Jesus ele nos garante, se nós estamos firmados com Jesus, se nós estamos obedecendo a palavra, as portas do inferno não prevalecerá contra a tua vida. Se você está obedecendo essa palavra, se você faz parte desse grupo que obedece o Evangelho, que está firme com Deus, que está com azeite na lamparina, não se preocupe. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, nem contra a tua casa, nem contra a tua família. O inimigo não tem poder de tocar no fio de cabelo da tua cabeça, porque a palavra é fiel e verdadeira. E aquele que obedece a palavra sempre está com azeite na lâmpada. E aonde está a luz, as trevas não podem entrar. As trevas não resistem à luz. O mal não resiste à luz da palavra. As trevas não resistem à obediência à palavra de Deus. Deus ama o obediente. Se você faz parte deste grupo, que Deus vem te abençoar muito mais. E se você ainda não faz parte, eu te convido a obedecer a palavra. A voltar, se você um dia obedeceu e não obedece mais, volta para Jesus. Volta para a luz, porque as trevas não valem a pena. Tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Um dia tudo isso vai acabar. E na outra vida é eterna. Então fique firme com Jesus. Obedeça a palavra. Faça parte do grupo das virgens prudentes. Faça parte daqueles que edificam a casa sobre a rocha. Rocha é firme. A rocha é Jesus. Aquele que está com ele jamais será envergonhado. Jamais será vencido. Jamais perderá a sua salvação. Romanos 8:1. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que está com Cristo, está firmado na rocha, na palavra, que obedece o Evangelho, não há condenação, é salvação e vida eterna em nome de Jesus. E a Bíblia também vai falar que aquelas virgens, elas foram em busca do azeite, as virgens loucas, mas era tarde de noite. O último tópico vai falar em busca do azeite. Elas disseram o seguinte: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes se negaram a dividir o azeite e disseram para elas: vão comprar. As loucas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço, mas azeite não é fácil nem barato. Existe todo um processo para sua obtenção. A negação das prudentes tem um significado muito especial. Salvação é individual. As virgens prudentes trabalharam diligentemente para se suprirem e estavam prontas para o casamento.
As nessas queriam a festa, não o esforço. Acomodaram-se. Meus queridos, o que mostra nessa passagem bíblica é que as virgens loucas, elas queriam entrar para as bodas, elas queriam ser salvas com azeite alheio, ou seja, há muitas pessoas que elas querem ir para o céu, elas querem servir Jesus, elas querem as bênçãos de Jesus, mas não quer se esforçar. Ela quer vitória, ela quer ir para o céu, mas ela não quer ir para a igreja, ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer ter esforço nenhum, ela quer que as pessoas orem por ela. Ela diz, ore por mim, dê uma palavra para mim, mas ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ir para a igreja, ela quer ir para o céu, ela quer ir para o céu de carona, e isso não existe. Salvação é individual, intimidade com Deus é individual. Então as virgens loucas, quando disseram aí vem o esposo, elas não tinham azeite na lâmpada. Por quê? Porque elas não se esforçaram para ter. As virgens prudentes, elas tinham porque elas se esforçaram, ou seja, é aquelas pessoas que elas sabem que precisam da salvação, então ela ora, ela jejua, ela lê Bíblia, ela vai para a igreja, ela se aparta do pecado, ela adora a Deus, ela busca a Deus, ela é fiel a Deus, ela faz de tudo, um esforço tremendo, porque a Bíblia diz que os céus é tomado de esforço. Então te esforça, meu irmão. Deixa desse sono, sai dessa negligência, te levanta, faz alguma coisa para Jesus. Senão você no dia do arrebatamento vai ficar para trás. As virgens loucas ficaram para trás, porque elas queriam que as outras dessem para ela. O que é que nós podemos entender? É que unção não se divide com ninguém, salvação não se divide com ninguém, bênção de Deus não se divide com ninguém, milagre não se divide com ninguém. Tudo isso é individual. Se você quer isso tudo na sua vida, faça por onde? Se esforce, busca a Deus. Não espere só pelos outros, não espere só pelo teu pastor, não espere só pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pelos outros não. Busca Jesus individual. Você precisa fazer alguma coisa. O ser humano, ele tem um poder de decisão. A salvação é uma decisão. Qual a decisão que você toma neste momento? Você quer ser condenado ou você quer ser salvo? As virgens prudentes tomaram uma decisão de salvação. Então elas tinham azeite na lamparina. Elas suaram, elas lutaram para isso. As outras ficaram acomodadas. E quando Jesus voltou, elas não estavam preparadas. Mas certo é, quando Jesus voltou, as virgens loucas não estavam preparadas e perderam a sua salvação. Porque achavam talvez que o noivo ainda ia demorar e Jesus ia esperar para elas ir comprar o azeite. Olha, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus, no dia que ele voltar, ele não vai esperar para ninguém se preparar. Ele não vai aguardar ninguém. É nós que temos que esperar por ele. Não vai esperando achando que Jesus vai esperar por você de última hora, você voltar para ele. Na última hora você se entregar para ele, não. Jesus vem buscar aquele que estiver pronto e preparado. E nós não sabemos este momento. Então temos que estar preparados a todo tempo, esperando Jesus, para quando ele voltar, nós estaremos preparados. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então Romanos 14, 12 está dizendo que nós não vamos dar conta de outra pessoa, não. Vamos dar conta de nós mesmos. Lá, no dia que nós estivermos lá, nós não vamos dar conta de ninguém. Quantas pessoas estão se preocupando com a vida dos outros? Se preocupe com a sua, irmã, com a sua salvação. Porque a salvação é individual. Ninguém vai prestar conta por ninguém. Ninguém vai ser condenado por ninguém ou salvo por ninguém. É uma decisão própria. A salvação, ela é individual. Precisamos escolher em que grupo queremos estar. Nos das insensatas ou das prudentes. Se nos acomodarmos ao pouco azeite, não buscarmos abastecimento constante, morreremos. Se você também está desanimado, busque logo o azeite, não deixe o azeite se acabar, porque se você se acomodar, ele vai se acabar.
E eu te faço uma pergunta: de que grupo você quer estar? Das loucas ou das prudentes? As prudentes subiram para o céu com Jesus. As loucas ficaram para a grande tribulação, que será terrível de 7 anos na terra. Qual é a tua escolha? Jesus está voltando. Te entrega logo para Jesus e deixa Jesus fazer a obra na sua vida. E para finalizar, queria ler a conclusão com você, para a glória do nome do Senhor, que diz o seguinte: a volta de Cristo é um fato. Ela acontecerá, queiramos ou não, estejamos preparados ou não. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. As Escrituras insistem que estejamos vigilantes, esperando prontamente o retorno do nosso Senhor. Quer Ele retorne na próxima semana, quer depois de 1000 anos. Devemos viver como se Ele voltasse hoje, que possamos estar vigilantes quanto à vinda do noivo. Pois assim como as virgens prudentes estavam preparadas e vigilantes à espera do noivo, deve também a igreja, que é a noiva de Jesus, estar preparada para a volta do noivo. A sua vinda é certa, que as nossas lamparinas estejam acesas e cheias de azeite, porque a qualquer momento o noivo está chegando. Então a conclusão, ela fala que nós precisamos estar preparados. Que você possa estar com azeite na lamparina, para quando Jesus voltar, você estar preparado. Não é brincadeira. Não é brincadeira como muitos pensam. Estão estragando a sua vida no mundo, na libertinagem, naquilo que não presta, na escuridão, nas trevas. Mas Jesus está voltando, e somente aquele que estiver na luz vai subir com ele. Que você possa guardar no teu coração esta palavra. Se você está firme com o Senhor, volto a repetir, fique firme, não desanime por nada. Continue buscando azeite para a lamparina continuar acesa. Você que está afastado, a lâmpada está apagada, busque esse azeite, volte para Jesus. E você que nunca teve essa lâmpada, venha para Jesus, entregue a tua vida a Jesus. Faça a diferença neste mundo de treva e deixa Jesus mudar a tua história. Que Deus os abençoe e te ilumine em nome do Senhor.